Sejam todos e todas bem-vindas. A Comissão de Educação, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno e a Resolução 001 de 2025, que institui o programa LESC itinerante nas sessões legislativas deste ano e do ano que vem, realiza sua terceira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura, agendada para este local, neste horário, com a seguinte pauta. Em primeiro lugar, discussão e votação da ata da segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, aprovada a ata da segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa. Nós temos hoje 4 convidados aqui, que representam belíssimos trabalhos na educação desta grande região. Antes de chamá-los aqui, eu quero fazer um convite que todos registrem. Nós estamos em discussões no Estado inteiro com relação ao Plano Nacional de Educação. Já fizemos debates em em todas as regiões do Estado. A única região que está faltando é esta região, o extremo oeste catarinense, para discutirmos o texto do Plano Nacional de Educação e as contribuições também da sociedade em cada região. O próximo seminário acontece aqui em São Miguel do Oeste, no auditório da UNOESC, aqui ao lado, dia 23 agora, deste mês, com horário a partir das 8h30 da manhã, estão todos e todas convidados, professores, técnicos, alunos, equipes das secretarias de educação. Bem, a primeira experiência que eu chamo aqui à frente é da Casa Familiar Rural de São José do Cedro, com a experiência do projeto Casa Familiar Rural e Comunidade. Quem fará a fala é André Kramer, professor da área técnica da escola, e os estudantes aqui também vão acompanhar. Já está aqui o André. Bom, depois eu vou chamando os demais. André, à vontade, o tempo será cronometrado aqui para ti, tá bom? A todos. Bom dia a todos. Bom dia, deputada e deputados. Quero cumprimentar também o nosso prefeito, o senhor Fernando Júlio Vil, e o nosso senhor vice-prefeito, o senhor Enio Caroço, que se faz presente no evento. E hoje tenho a honra de apresentar a nossa Casa Familiar, a Casa Familiar Rural, lá de São José do Cedro, onde eu faço parte desde 2019. Sou o professor André Rodrigo Kramer. Nossa escola começou lá em 2003, e aí teve diversos passos até chegar aonde nós estamos hoje. No ano de 2018, iniciamos, então, com a primeira turma em técnico em agropecuária, que veio a se formar ali no ano de 2020, em plena pandemia. Hoje, então, já contamos com 84 alunos já formados técnicos em agropecuária. Tá? Hoje, a nossa escola possui, divididas entre as 3 turmas, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, nós temos 60 alunos, tá? Praticamente todos filhos de agricultores da agricultura familiar da nossa micro-região. Tá? Esses alunos que a gente acaba recebendo, nossa escola, a sede é em São José do Cedro. Recebemos alunos, então, de São José do Cedro, de Guarujá do Sul, de Princesa e de Dionísio Cerqueira. Então, toda a micro-região em volta da nossa cidade é atendida pela nossa escola. Dentro da nossa escola é ministrado, então, agora totalmente o curso de técnico em agropecuária. Os alunos, então, dentro de alguns projetos que nós temos, como a horta comunitária, eles têm toda uma parte prática e técnica, onde eles entendem desde o plantio à colheita do produto. Essa parte prática e técnica auxilia no seu desenvolvimento como técnico em agropecuária, e aí também traz o conceito do bem viver. O que seria esse conceito do bem viver? Ele entender a importância da produção de um alimento de qualidade para ele lá dentro da sua propriedade, entregando esse alimento de qualidade para a sua família e também para a sociedade a qual ele
futuramente pode vir a produzir esse alimento e entregar para a comunidade como um todo consumir. Tá? Dentro dessa questão também da horta comunitária, nós focamos na questão social, onde creches trazem os seus alunos para que ali muitos deles tenham a primeira experiência em contato com o plantio de algumas dessas culturas. Tá? Escolas, ensino fundamental também vem fazer visitas e entender, claro que ainda de forma lúdica, não de uma forma que a gente ensina para os alunos do técnico em agropecuária, como que funciona essa produção vegetal, tá? A produção do alimento que eles acabam consumindo. Junto dessa questão social, a escola, em sua horta, ela produz muito além do que ela consegue consumir e é destinado aos nossos alunos. Então, esse excedente, vamos assim dizer, ele é destinado a outras entidades, escolas do município, creche do município, a comunidade, a entidades parceiras e que também precisam desse alimento, a exemplo, bombeiro comunitário, a APAI, então acabam recebendo como em forma de doação, esses alimentos que são produzidos lá na nossa horta. O laboratório agropecuário, então, é uma forma de nós otimizarmos a experiência prática dos alunos. Esse laboratório prático agropecuário, ele é norteado pelo nosso tema gerador. Por exemplo, toda semana nós temos um tema gerador diferente. Uma semana nós temos o tema gerador que é melhoramento genético na cultura bovina leiteira. Aí a gente vai lá e busca uma empresa que é referência ou uma propriedade que é referência nesse assunto e leva os nossos alunos a conhecer essa prática onde o proprietário da empresa ou o proprietário da propriedade explica todo o seu procedimento de como é que funciona aquele tema gerador. Aí uma semana é esse melhoramento, outra semana é horticultura, outra semana é climatologia e assim por diante. A questão da casa familiar rural, a gente não carrega esse nome por si próprio. Tá? Ela busca juntar a família à escola. E uma dessas formas de juntar a escola junto com a família é as visitas às propriedades. Então, pelo menos uma vez por ano, a família de cada aluno dos nossos alunos é visitada. Tá? Por 2 ou 3 professores que vão fazer aquela visita. Isso é extremamente importante porque a gente aproxima o meio pedagógico com o meio familiar. E isso nós conseguimos lá dentro da escola entender a realidade de cada aluno e adaptar algumas situações específicas para aquele aluno. Tá? Então, esse fortalecimento escola-família é muito acentuado dentro da casa familiar. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer a falar em nome da escola, da Casa Familiar Rural de São José do Cedro, da Casas Familiares, e me permitia falar em nome das Casas Familiares Rurais de toda Santa Catarina, ao apoio da deputada Luciane Carminati e de todos os outros deputados que no ano passado defenderam as Casas Familiares Rurais. Tá? Tentaram, de uma forma muito triste, acabar com a história das casas familiares num fechamento, tá? O que derrubou em muito a credibilidade de uma escola que é tão importante para o campo quanto as escolas familiares. Então, em nome da Casa Familiar Rural de São José do Cedro e de todas as casas familiares rurais de Santa Catarina, é o meu muito obrigado. Obrigada, então, muito mesmo, André, e os estudantes aqui. Também nossos agradecimentos à Prefeitura, ao prefeito que está aqui. Perdão, onde está o prefeito? Vice-prefeito? Enfim, mas agradecer pelo apoio. E, André, podes transmitir a todas as casas familiares o compromisso desta Comissão de Educação aqui, dos deputados da Assembleia, na valorização e na manutenção da educação do campo, sobretudo essas experiências como a pedagogia da alternância, que combina a experiência do casa-escola, escola-casa. Parabéns, não desistam de estudar, continuem estudando para serem excelentes profissionais e cidadãos. Muito obrigada. Um abraço a vocês.
Agora eu convido, então, o Centro Municipal de Educação de Anchieta, com a experiência História e Música, recursos da Lei Paulo Gustavo, execução de fevereiro a setembro do ano passado. Quem fala é a nossa professora, doutora, coordenadora pedagógica, a professora Claudete Yunes. Então, bom dia, deputada Luciane, presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. Bom dia a todos os deputados que fazem parte da comissão. É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento apresentando essa experiência que aconteceu no ano passado. É uma experiência pontual da nossa escola, mas que nós achamos importante comunicar, porque ela teve uma potencialidade muito grande de transformar e é uma experiência que pode ser replicada. Então, nós, a partir de uma problemática que a gente percebe em toda a sociedade, que é essa questão do lixo cultural na música, muito presente, que a gente ouve nas rádios, enfim, em todos os locais. Hoje a gente ouve música em outros lugares, especialmente, né? E que está muito presente na nossa cultura. Então, nós achamos que nós teríamos o dever, enquanto escola, porque a escola deve apresentar uma possibilidade diferente, deve apresentar o conhecimento poderoso, a possibilidade dos alunos ter acesso a uma cultura que, de fato, transforme, de fato, seja boa, de fato, ajude as pessoas a serem melhores. Então, nós apresentamos esse projeto com o edital da Lei Paulo Gustavo, né, que o município recebeu os recursos, a descentralização desse recurso. Dizer agora da importância, então, antes de falar do projeto, da importância dos recursos da Lei Paulo Gustavo estarem no município, porque nós, dos municípios pequenos, distante das capitais, temos dificuldade de ter acesso aos eventos culturais, e os recursos da Lei Paulo Gustavo possibilitaram aos artistas locais terem um apoio, né, e ter ações lá no município nesse sentido. Então, nós, enquanto Centro Municipal de Educação, APP do Centro Municipal de Educação, fizemos um projeto, então, para a Lei Paulo Gustavo. É um recurso super pequeno, né, R$ 1.920, né, um recurso bem pequeno, mas que nós construímos com esse recurso, então, uma formação com os adolescentes do 8º e do 9º ano da escola, né? Então, a gente construiu com esse recurso essa formação. Foram 8 oficinas organizadas, então, a gente contratou com o recurso um professor de música, né? O professor Cleiton Santin, que é um professor de música do nosso município, um músico, e um professor de história, que é professor de história da escola e que pensa muito sobre essa questão cultural, é mestre em história, né, o professor Abimael de Oliveira. Então, nós, com esse recurso, pagamos as horas de trabalho deles, né, e eles trabalharam, então, toda essa questão da história e música. Então, relacionando as músicas importantes e que fizeram história. E, a partir da música, foram contando a história do Brasil. Então, quem participou das oficinas, quem participou dessa experiência, teve a oportunidade de se adentrar a essa cultura musical, né, conhecer melhor as músicas de artistas importantes, né, do Brasil, e pensar sobre isso, né, ter presente uma outra relação com a música. Então, eles iniciaram trabalhando a questão de como a música está presente na nossa vida, de como ela nos humaniza, né? Como a gente foi construindo, fazendo a música enquanto humanidade. E depois, então, foram trabalhando as raízes da música brasileira, a ascensão da indústria cultural, né, que acabou um pouco desvirtuando toda essa construção musical mais próxima das pessoas, né? Do sertanejo ao MPB, o sentido político-cultural da música popular brasileira, o rock internacional e nacional, né, que marcou época, né, para as pessoas, a música hoje, então, a crítica a essa música hoje.
E todos os encontros eram um momento uma experiência bem bonita que transformava, porque era um momento de cantar as músicas, era um momento de vivenciar a música na sua plenitude, que vocês sabem que a linguagem musical ela carrega a gente, né? Faz a gente dançar, faz a gente cantar, faz a gente viver isso. Então, sempre as oficinas eram momentos bem importantes assim. Então, foi isso, né? Acho que é uma experiência simples, assim, mas para mostrar de como um valor pequeno em recursos, se for comparado com outras experiências, né, que custam bastante, né, um recurso pequeno, foi um recurso pontual, mas que nós consideramos como bem fundamentais assim, para as pessoas que participaram. Nós não temos muito registro disso, né? Até nem trouxe nada, né? Algumas fotos, assim, mas que, para quem vivenciou as oficinas, foi algo bem importante. E nasceu, então, dessa percepção, né, da necessidade de estar trazendo outras músicas para serem vivenciadas pelas adolescentes na escola. E que isso é cultura e é educação, né, deputada Luciane, que é a nossa presidenta da Comissão de Educação e Cultura. Então, era isso, bem simples, mas bem importante, bem modificador, né, das pessoas que participaram, uma experiência bem importante. Dizem que as experiências são as coisas que nos passam por nós, né, que nos transformam, e isso foi uma experiência bem importante para os adolescentes que participaram. Obrigada por estar possibilitando esse espaço para que a gente possa estar comunicando nossas experiências, e que bom que a Alesc tem essa possibilidade de estar mais próximo também do povo de todo o Estado, né, nas suas regiões, para a gente poder participar desse momento. Obrigada. Obrigada, professora Claudete. E essa experiência, deputado Mota, traz esse elo tão importante que é a ligação entre a arte, a cultura e a educação, que são indissociáveis. Nós temos um projeto de lei que se tornou lei de minha autoria, que permite que o Estado publique editais de cultura e arte na escola. Já estamos tratando disso com a secretária Luciane Sereta. Eu espero que, em breve, tenhamos uma política para que, nas escolas, projetos culturais sejam efetivados. Muito obrigada. Deputada Luciane Carminati, digna presidente desta comissão, demais deputados presentes, senhoras e senhores, o filósofo Nietzsche tem uma frase que marcou muito a minha vida. Ele disse: a vida sem música teria sido um erro. É impressionante a força que tem a música, que é uma linguagem universal e que, como tal, precisa e merece ser respeitada. A senhora usou uma expressão pertinentíssima quando disse o lixo cultural que, ultimamente, faz uso da música para desenvolver, para espalhar a sua mensagem. Absolutamente correta a sua afirmação. Cabe aos jovens separarem esse lixo. Eu tenho a impressão de que ele pode ser utilizado também como referência do que não se deve fazer com a música. E, certamente, o trabalho que vocês desenvolveram, e que eu sugiro não seja simplesmente um projeto anual, mas, eventualmente, mesmo com voluntariado, quem sabe, dos músicos, e eu tenho certeza de que eles se disporiam a fazer, que vocês repetissem isso no decorrer do ano com outras turmas, a partir do momento em que os jovens... Porque, mesmo no colo da mãe ainda, a cantiga de ninar é compreendida pela criança. Então, é muito importante que as crianças de últimas séries, de últimos anos, possam ter essa discussão e compreender a importância de se utilizar a música, de crescer com a música e de entender cada uma das letras naquilo que os autores, e os bons autores, poetas, efetivamente, acabam musicando seus poemas, na verdade. Então, eu queria parabenizar a iniciativa da escola,
Lamento que nós já tenhamos tido no currículo há muito tempo a disciplina música fazendo isso, e eu confesso que não me recordo de que a disciplina música seja tão utilizada quanto foi, por exemplo, na minha infância. Eu nasci num circo, teatro, e vivi até os 14 anos e estudei até a 8ª série fazendo viagens pelas cidades do interior, na época de São Paulo. E a música fez parte da minha existência, por isso até me emociona ao poder falar um pouquinho sobre música. E parabenizo a escola, ao Centro Municipal de Educação, por essa iniciativa. Muito obrigado. Obrigada, nosso querido vice-presidente. Lembrando que a Lei Paulo Gustavo é uma lei federal que, pela primeira vez, está chegando em todos os municípios brasileiros e no Estado também, né? Paulo Gustavo, ano passado, foram 120 milhões aqui para Santa Catarina, 60 milhões para o governo do Estado e 60 milhões distribuído entre os municípios, que possibilita experiências tão bonitas como essa. Parabéns mais uma vez. Eu convido agora a Clínica de Psicologia da UNOESC, de São Miguel do Oeste, falando um pouquinho sobre a Clínica Escola de Psicologia da UNOESC na promoção da saúde mental no extremo oeste catarinense. Quem fala é o Matias Trevisol, que é professor e coordenador do curso de Psicologia. Bom dia, deputada Luciane, presidente da comissão, e em seu nome estendo os cumprimentos aos demais deputados, diretores da UNOESC, colegas, professores, colegas técnico-administrativos. Então, agradeço também o convite por falar da nossa experiência aqui na Clínica Escola de Psicologia, né? Falar um pouquinho da clínica e dos dados, o quanto o curso de psicologia, por meio da clínica e dos seus estagiários e professores, a gente impacta a sociedade, a educação, enfim, a saúde mental das pessoas, né? Então, a Clínica Escola tem o objetivo de atender crianças, adolescentes, adultos, idosos, né, seja no atendimento individual ou atendimento de grupo, né? Esse serviço ele é destinado prioritariamente para a comunidade carente, né? A gente faz uma triagem socioeconômica, uma triagem de saúde também para verificar as prioridades no atendimento e ao campo de estágio dos nossos estudantes, né? Os estudantes no último ano de graduação em psicologia, eles fazem sua prática clínica e de grupo, enfim, os projetos de extensão também, e vejo que a clínica de psicologia é importantíssima para a formação dos psicólogos e psicólogas também, né? Além do impacto que a clínica tem na sociedade, né? Então, a clínica está localizada nesse prédio, né, aqui na parte de baixo. Convido quem tiver interesse em conhecer o espaço da clínica também, estamos à disposição, né? Então, o serviço psicológico ele é ofertado de forma gratuita, né? Nós temos, além dos atendimentos individuais, atendimentos de grupo, nós temos alguns grupos temáticos. Nesse momento, neste semestre, nós temos uma parceria com o curso de nutrição, onde a gente está trabalhando as questões emocionais relacionadas à alimentação, e tem sido uma experiência bem interessante, né? Eu sou, enquanto profissional, enquanto psicólogo, eu sou favorável ao trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, né? E a gente tem tido resultados importantes, né? Além dessas experiências na clínica, nós também atendemos algumas escolas do município ou da região, né? Confesso que os pedidos são muitos, né? E aí acho que aqui é o momento também de trazer esses dados, né? Em função da quantidade de estagiários que nós temos, né, disponíveis, enfim, nós não conseguimos atender todos os pedidos das escolas com relação a palestras, a rodas de conversa, ou até mesmo alguns atendimentos individuais ou de plantão, né? A gente tem uma parceria com o município de São Miguel, com a Secretaria de Educação, onde nós conseguimos atender, né, então, de forma mais efetiva, por conta da proximidade também. Mas os pedidos de toda a região são muitos, né? E
conforme a disponibilidade, nós atendemos, né? A questão da triagem psicológica, então, é um dos serviços, né? Esse ano a gente intensificou mais a questão da triagem psicológica, justamente por conta de que, depois eu vou mostrar os dados, são muitas as pessoas que estão esperando atendimento, né? E essas pessoas ficavam muito tempo na fila. Então, a gente começou a fazer essa triagem no sentido de que pessoas que talvez tinham uma situação socioeconômica mais favorável estavam usufruindo do serviço, e pessoas que estavam em vulnerabilidade social estavam na fila, né? E também pessoas que estavam em risco de suicídio, risco de vida, enfim, estavam na fila, sendo que outros casos menos graves estavam em atendimento. Então, nós conseguimos reorganizar neste ano essa questão da triagem. Outro serviço é a questão da orientação profissional nas escolas, né? Vejo isso também como importantíssimo, né, principalmente para os estudantes do último ano do ensino médio, né, seja com a aplicação de testes de orientação profissional, mas também com todo um trabalho que os nossos estagiários fazem de reorientação ou orientação ou escolha de carreira, né. Também a gente tem parceria de referência e contra-referência com os serviços de saúde da rede do município, né, onde nós recebemos pacientes, pessoas da rede, também encaminhamos, né? Os projetos de extensão, né? Seja nas escolas ou em outros serviços, né? Oficinas, campanhas, rodas de conversa, seja temáticas, Setembro Amarelo, enfim, esses temas que os meses são alusivos, né? E também conforme a demanda desses espaços, né? Hoje nós temos, neste semestre 2025, nós temos 27 estagiários que fazem o seu estágio, né, clínico na clínica de psicologia, e todos têm supervisão, né, por professores que são qualificados. Aqui alguns dados, né, de 2024, para vocês entenderem o impacto da clínica de psicologia. Então, nós tivemos um total de 450 pessoas atendidas em 2024, mas o total de atendimento foi de 8.044 atendimentos. Lembrando que as pessoas que fazem atendimento psicológico, elas vêm uma vez por semana para o atendimento, né? O ano passado, nós tínhamos 40 estudantes que realizavam um estágio de psicologia clínica, né? Os dados desse ano, 2025, até o dia 13 de junho, né? Então, nós já realizamos 166 triagens. Hoje nós temos 498 pessoas na lista de espera, e aí acho que é um dado importante para ser discutido, né? Atendimentos de criança, 215, de adolescentes, 75, de adultos, 446 e 7 de pessoas idosas, né? Então, este ano, até 3 de junho, nós atendemos 86 pessoas, né? Lembrando o dado que eu falei antes, de que 27 estudantes realizam um estágio de psicologia clínica neste semestre, né? Aqui, para finalizar minha fala, algumas escolas, né, aqui do município de São Miguel do Oeste, que nós atendemos com palestras e roda de conversas neste ano, né? Então, a escola e o número de atividades que foram feitas através da clínica de psicologia também, né? Então, acredito que essa parceria também com as escolas é importante. E para finalizar minha fala também, peço à comissão e aos deputados, né, para que se discuta cada vez mais a inserção dos psicólogos nas escolas, e também para que a gente consiga cada vez mais o acesso aos serviços de saúde mental, não só na educação, mas em todos os âmbitos da nossa sociedade. Muito obrigado. Muito, muito obrigada ao Matias. Lembrando que está tramitando o deputado Rodrigo, que é membro desta comissão, e o deputado Mário Mota, está tramitando na Assembleia um projeto de nossa autoria que estabelece um cronograma de execução da lei federal para que tenhamos nas escolas tanto psicólogos como assistentes sociais. E precisamos fazer com que esse projeto ande. A gente já fez um cronograma, tendo em vista que é difícil
de uma vez só, garantir para as 1.000 escolas. Mas, se a gente estabelecer prioridades, escolas maiores, pelo número de alunos, a gente vai conseguindo atingir aos poucos. Então, precisamos, sim, fazer com que esse projeto também avance, tendo em vista a necessidade da saúde mental. Muito obrigada. Tá bom? Abraço toda a equipe aqui da Psicologia da UNESC. Agora eu convido a nossa última escola, que é a Escola Municipal Padre José de Anchieta, aqui de São Miguel do Oeste. 50 anos da escola no assentamento da linha Dois Irmãos. Quem vai falar é o secretário de Educação, o secretário de Educação, Vanilson. É isso, né? Fica à vontade aqui com a gente. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Luciane Carminati, deputado Rodrigo Minotto. Um cumprimento especial ao deputado Mário Mota, que nos idos de 2008 foi mestre de cerimônia da minha turma, da minha primeira graduação em Educação Física na Unisul, em Tubarão, junto com a queridíssima Laine Valgas. Prazer revê-lo. Seja bem-vindo a São Miguel do Oeste. Gostaria também de cumprimentar a diretora de Programas Educacionais, Ariane Angelita, a diretora da unidade escolar, a Marlete Bolschain, e todos aqui presentes. Trouxe uma pauta para não me perder no meio do caminho, porque a gente se emociona ao falar da Escola Padre José de Anchieta. Então, ela foi criada pela Lei 913, de 2 de setembro de 1974, porém, veio a exercer as atividades escolares apenas em 20 de maio de 1975. Essa escola foi construída, né, uma escola rural, com a parceria da comunidade atual, né, com doação de terreno pela empresa do senhor Alberico Azevedo, e aí com a doação dos materiais da administração pública e a construção em si com membros da comunidade. Então, ela hoje é muito valiosa para a comunidade a qual ela está inserida, com toda essa participação efetiva. Inclusive, como é uma comunidade afastada, né, realizaram e realizavam encontros, casamentos, tudo era feito na escola, velório, tudo que tinha, né, era feito nessa escola. Quebrando o protocolo, deputada, gostaria de saudar o Fernando, que é diretor de comunicação da LESC, meu conterrâneo de Laguna, e para a gente perceber o quanto a itinerância é valiosa, que aproxima a gente não se via há uns 15 anos. E também agradecer a Sandra, sua assessora, que se mobilizou para esse fato. Retomando, foi criado também nessa escola o Perasmo, Programa de Atividade Rural, e por lá permaneceu por muitos anos. Aqui alguns registros do Perasmo daquela época. Nos anos de 2004, então, a escola ela recebeu uma ampla reforma. Não ainda do jeito que gostaríamos, mas o primeiro passo foi dado. Em 2017 a 2019, houve um período muito triste naquela comunidade. Foi um período em que existiu um movimento para fechar a escola. E eu tenho esse sentimento, e por isso que eu falei que a gente se emociona quando vem falar, porque, para mim, quando fecha uma escola, se abre um presídio. Então, isso é uma dor que a gente sente enquanto educador. Isso aí são atividades que eram feitas antes desse movimento de fechamento da escola. Mas, graças a Deus, a escola se mobilizou, a comunidade se mobilizou e não deixaram fechar essa escola da linha Dois Irmãos. Atualmente, atendemos 90 alunos nessa escola. E hoje lá, senhores deputados, nós temos, das nossas 25 unidades, 2 unidades com escola em tempo integral. E essa unidade é uma delas. E, deputado Mário Mota, tem oficina de música nessa unidade. Tem oficina de robótica. Tem oficina de mídias digitais. Tudo aquilo que os nossos alunos do interior não tinham contato e nem acesso. E hoje a gente possibilita isso. Além disso, temos lá programas diferenciados da rede, como Atleta na Escola. Por se tratar de uma comunidade tão longínqua, a gente leva as atividades até lá.
E se depender de nós, da nossa administração, essa escola, então, não terá e não correrá o risco de ser fechada, e sim ampliada. Aqui são a nossa equipe escolar, com 41 membros, não todos estão aí, mas a gente atende desde o pré até o 9º ano. Temos muitas parcerias, né, porque a gente não faz nada sozinho. Temos a parceria com a FUBRA, um projeto muito importante, com todas as forças de segurança, com o PROERD, com o PROA, com o Bombeiro Mirim. Temos parceria com o Sicredi, temos a parceria com o Instituto Federal, com o SESI Senai, com o UNOESC, a Universidade aqui de São Miguel do Oeste, entre outros. E essa é uma parceria da UNOESC e da FAPESC, que o professor Eduardo saiu, mas eu agradeço ao professor Matias pela parceria da psicologia também, em que a universidade construiu nas nossas 2 escolas rurais, a estufa geodésica, onde os alunos criam e manejam hortaliças e diversas outras espécies. Fomos contemplados, senhoras e senhores, com o Laboratório Maker, nessa unidade. Estamos implantando em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul. Já estamos na fase de equipar o laboratório e tão logo as crianças terão contato a impressora 3D, a computadores diversos, coisas que eles brilham os olhos quando vêm ao centro e veem isso aí nas unidades do centro. E o que pensamos para uma escola ideal? A comunidade está crescendo e com ela a gente precisa de aprimoramentos, precisamos hoje reformular, ampliar essa unidade escolar com todos os projetos que a gente tem levado para a comunidade rural. Saliento que essa é uma escola que está no campo, ela não é do campo, ela já foi um dia, mas hoje ela está no campo. Para isso a gente precisa adequar algumas grades curriculares e algumas atividades, mas não vamos medir esforços para levar tudo o que é de acordo com aquela realidade. E, deputada, no último dia 20 de maio, essa escola completou 50 anos. E aqui está o seu Arthur Arendt, apagando a velhinha do bolo, e é o senhor mais antigo dessa unidade escolar e o senhor que deu o pontapé inicial para que essa escola esteja hoje onde está. Ali, a foto da esquerda, foi o almoço comemorativo aos 50 anos dessa unidade no domingo passado. Agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez pela itinerância, que assim aproxima os povos mais distantes do legislativo catarinense e assim consigamos saber de fato e vivenciarmos o que de fato acontece dentro da Assembleia Legislativa e de que forma ocorre essa tramitação. Mais uma vez agradeço a oportunidade, nos colocamos à disposição para quaisquer visitas que queiram fazer em loco e se quiserem contribuir com a nossa unidade, também estamos de braços abertos. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Lembrando que é uma escola de assentamento, né? No assentamento da linha Dois Irmãos, aqui em São Miguel do Oeste. Agradecer muito e parabenizá-lo, porque a ideia da escola do campo não é uma escola de menos valor. Ao contrário, os estudantes da educação do campo têm o mesmo valor que os da cidade. Então, quando a gente vê a robótica, laboratório maker, a estrutura do ginásio, né, a horta, a produção, a música, a gente fica muito feliz, porque é essa educação que a gente defende, né, que é o melhor para os alunos da escola pública. Então, eu agradeço. Quer fazer uma menção? Isso. Eu só gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso secretário municipal de Educação. Muito me orgulha, não só por sua formação de educação física, semelhante à minha, mas porque, embora o professor seja muito querido pelas turmas, pelos alunos, não é muito comum se colocar à disposição para assumir um cargo de direção. Mas eu tenho encontrado muitos profissionais da área hoje dispostos a coordenarem, a liderarem, e a grande liderança é trazer gente boa para o lado e estimulá-los efetivamente.
Eu quero só deixar à disposição de vocês, assim como nós temos o edital da Lei Paulo Gustavo e outros editais, como o Fundo da Infância, Adolescente, Idoso, se entrarem no meu site do gabinete, deputadomariomota.com.br, vocês vão encontrar um edital também, que é um edital para as minhas emendas parlamentares. Eu distribuo por edital. E ali vocês têm a possibilidade de apresentarem quantos projetos quiserem e concorrerem na sua região, aqui do Oeste. E, para fechar, eu me lembro que, em 1989, se eu não estou enganado, nós viemos a São Miguel com o Jornal do Almoço. E o meu colega, na época, trabalhava juntos na RBS, Luiz Carlos Prates, ao agradecer a recepção que São Miguel nos deu, ele usou a seguinte expressão: é muito bom vir aqui onde termina o estado de Santa Catarina. E uma jovem, vestida de prenda, que havia participado do programa, levantou a mão e disse: Sr. Prates, desculpe, aqui não é o fim do estado, aqui é o começo do estado de Santa Catarina. E foi algo que me marcou profundamente. Então, é muito bom estar onde começa o nosso grande estado e perceber que São Miguel também evoluiu para melhor. E não há uma redundância ao dizer isso, porque evoluir nem sempre é para melhor, senão os médicos não escreveriam que o paciente evoluiu para o óbito. Evoluir é mudar o status, simplesmente. Parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem aqui nas escolas municipais, pelo que a gente percebe, com o mesmo respeito e carinho, tanto as da área urbana como as da zona rural. Parabéns, muito obrigado pelo carinho. Obrigada, mais uma vez, obrigada também, município de Anchieta, São José do Cedro e São Miguel do Oeste. Registrar que o deputado Marquito justificou a ausência na reunião desta comissão por estar representando a LESC na Conferência das Ações Unidas sobre o Oceano, realizado na França. Registrar a presença aqui também da nossa secretária municipal de Educação de Águas de Chapecó, professora Nelly Gai. E também da Elocenir, que é professora, pedagoga e assessora os municípios da região oeste, na nossa MOSC, né? Os municípios na área da educação. Eu agradeço aqui a presença dos meus colegas deputados, todos que estão acompanhando esta reunião, e também agradeço já de antemão, novamente, a disponibilidade do deputado Pepe Colasso, que prontamente suspendeu a CCJ para retornar agora em função desta comissão. Muito obrigada, e eu encerro a presente reunião.